Olá, este é o Pod Sacro, podcast feito por alunos da disciplina de Sacramento da Eucaristia da Universidade Católica do Salvador. Se você tem interesse pelo conteúdo, não hesite, aproveite. Hoje iremos apresentar sobre a Eucaristia no Novo Testamento. Só podemos falar propriamente de Eucaristia a partir do Novo Testamento. Contudo, o Antigo Testamento indica alguns sinais que nos ajudam a compreender esta realidade instruída por Jesus. Alguns desses pontos são: o papel importante que possui a mesa, espaço de socialização. A mesa não é só o lugar do alimento do corpo, mas por excelência o lugar em que o espírito se alimenta pelo reforço da familiaridade e da solidariedade. A mesa também é apresentada como local das oferendas e sacrifícios. Outro ponto importantíssimo é o memorial. As grandes intervenções de Deus no Antigo Testamento são expressas pelos verbos lembrar-se, recordar-se, que não é apenas lembrar um acontecimento, mas torná-lo presente. O memorial é a presença real do passado histórico no presente cultual. Outros dois importantes aspectos do Antigo Testamento que são ressignificados em Cristo: o maná e a Páscoa. Na base da apresentação que o Novo Testamento fará da Eucaristia estão sempre as principais ideias do Antigo Testamento: a mesa e a sua importância humana, social e espiritual, o sacrifício, o memorial e a Páscoa. Todos estes conceitos e práticas judaicas são antecedentes, pressupostos ou alicerces em que se apoia uma das mais específicas instituições neotestamentárias, a Eucaristia. No Novo Testamento, o primeiro grande sinal da Eucaristia se expressa na multiplicação dos pães e dos peixes, o pão partilhado que sacia todos. Confira em Mateus 14, 13 e 21. São Lucas nos relata a instituição da Eucaristia e também nos apresenta uma bela catequese com os episódios dos discípulos de Emaús. O que o autor do terceiro evangelho pretende com esta catequese eucarística é sugerir aos cristãos do seu tempo e de todos os tempos que a Eucaristia é o lugar da descoberta de Jesus ressuscitado, que, embora invisível, não deixa de estar presente quando a comunidade reconhece a coerência dos acontecimentos com as Escrituras e faz o percurso que vai da palavra ao pão da Eucaristia, guiado pelo próprio ressuscitado. Também, em Atos dos Apóstolos, São Lucas nos apresenta a realidade da fração do pão. O Evangelho de São João, que pode ser considerado o Evangelho da Eucaristia por excelência, não fala especificadamente da instituição. Contudo, dedica alguns capítulos para desenvolver a última refeição de Jesus com seus discípulos. Também o capítulo 6 da experiência da multiplicação dos pães pode ser considerado como capítulo eucarístico. Já em São Paulo, as referências à Eucaristia são vistas, de maneira especial, na sua primeira carta aos Coríntios. Jesus celebra a sua Páscoa com um banquete. Em todas as casas, a hora da ceia é a hora de maior intimidade, da fraternidade, muitas vezes da amizade e da festa. O banquete presidido por Jesus é celebrado como a Páscoa dos judeus, e quanto tal, encerra em síntese toda a história do povo de Israel. A última ceia de Jesus é a realização de todas as promessas de Deus. Os elementos da nova ceia são ricos de significados adquiridos do Antigo Testamento. O pão, como dom de Deus, elemento indispensável à vida, era símbolo de comunhão, lembrança do maná. O vinho, chamado no Gênesis sangue das uvas, e oferecidos nos sacrifícios, era símbolo de alegria nos tempos messiânicos. O cálice, sinal de participação na alegria e na aceitação das aflições, era a recordação da aliança de Moisés. E pão e vinho eram prometidos pela sabedoria aos seus discípulos. Como um pai de família, Jesus, nos seus gestos e na oração de bênçãos, repete o rito judaico, mas neste banquete há uma vertiginosa diferença e novidade em relação à Páscoa hebraica. A ceia de Jesus é celebrada no contexto de sua paixão e morte, e ele na Eucaristia antecipa simbólica e realmente o seu sacrifício de redenção, do qual ele é sacerdote e vítima.
O Papa Paulo VI assim se exprimia na Quinta-feira Santa de 1966. Abre aspas. Não podemos esquecer que a ceia, que era um rito comemorativo, era um banquete pascal, que devia todos os anos repetir-se para transmitir às gerações futuras a lembrança indelével da libertação do povo hebraico da escravidão do Egito. Jesus, naquela noite, substituiu o Antigo pelo Novo Testamento. A antiga Páscoa histórica e figurativa, ele une e faz suceder a sua Páscoa. Histórica, também esta, definitiva igualmente, mas também ela figurativa em relação a um outro definitivo acontecimento, a parousia final. Fecha aspas. De fato, aquilo que Jesus diz, desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai, deu à Eucaristia o caráter de um banquete, que terá a sua plena realização depois da ressurreição. Para Atanásio, já a partir desta terra podemos participar da comunhão com Cristo ressuscitado. A respeito da Páscoa do Novo Testamento, ele escreve, abre aspas, nós participamos, meus diletos, não de uma festa temporal, mas daquela eterna e celeste. E nós não a mostramos com figuras, mas a realizamos verdadeiramente. De fato, não comemos as carnes dos cordeiros, mas comemos o Verbo do Pai. Fecha Atanásio. Para Atanásio, comer o pão e beber o vinho, que se tornam corpo e sangue de Cristo, é celebrar a Páscoa, isto é, revivê-la. De fato, a Eucaristia é um sacramento de comunhão com Cristo Pascal, com Cristo morto e ressuscitado, que passou e que entrou na sua nova fase da sua existência, fase gloriosa à direita do Pai. Entrar em comunhão, portanto, com Jesus na Eucaristia significa participar, já nesta terra, da vida gloriosa e da comunhão com o Pai. Passeemos um pouco sobre a teologia de São Paulo, sobre o sacrifício eucarístico. São João, em seu Evangelho, não sentiu necessidade de complementar sobre a instituição da Eucaristia. Ora, além dos ensinamentos que já continham nos Evangelhos, as comunidades já celebravam o corpo e sangue do Senhor. A Eucaristia, assim testemunhadas pelas cartas de São Paulo e Atos dos Apóstolos. Em São Paulo, as duas vezes em que se diz sobre o tema na Carta dos Coríntios, remonta-se muito provavelmente à Páscoa do ano 56, historicamente importante, visto ser mais ou menos 20 anos após o acontecimento da ceia realizada pelo Senhor. São Paulo estabelece entre a Eucaristia os sacrifícios pagãos e os sacrifícios israelitas. Além disso, acreditamos que há aqui também um argumento para a equiparação absoluta entre Jesus e Deus, uma vez que São Paulo não sente necessidade de dizer, como pediria o paralelismo, em que a participação do pão e do cálice nos une a Deus, a quem se oferece o sacrifício, mas apenas lhe é suficiente dizer que faz entrar em comunhão com o corpo e sangue de Cristo. São Paulo estabelece a sua teologia e ensina firmemente que a presença real do Senhor nas espécies do pão e do vinho, sendo ali o corpo e sangue do Senhor. São Paulo diz também da Eucaristia como sacrifício. Em 1 Coríntios 11:26 é dito, abre aspas, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que ele venha. Fecha aspas. Então, uma renovação do sacrifício da cruz, continuação essa, por ser um mandato expresso do Senhor, do sacrifício da última ceia, onde Jesus se dá no pão e no vinho, verdadeira bebida e verdadeira comida. Encerramos por aqui este trabalho. Ele foi feito por Anderson Moraes, Kaique de Mello, Danilo Gabriel e por mim, Leonardo Furtado. Ele não teve a intenção de esgotar o assunto, podendo ser aprofundado por qualquer pessoa de boa vontade. Agradecemos a sua valiosa atenção. Até a próxima!